Fala galera, mais um vídeo chegando pro canal. Dessa vez eu trouxe um livro que assim, demorou um pouquinho pra eu ler ele, tá? Ele não é um livro difícil de ser lido, mas ele é um pouco extenso, tá? E então o vídeo acabou demorando também, por conta de correria do dia a dia, mas enfim, eu trouxe ele. Tem muita coisa legal pra gente falar a respeito e também tem comparativos muito interessantes pra gente fazer. Legal? Bora pro vídeo que hoje nós vamos falar sobre Jane Eyre. Bom, Jane Eyre, para quem não sabe, foi escrito por Charlotte Brontë e Charlotte Brontë é a irmã da nossa querida Emily Brontë, aqui ó, do Morro dos Ventos Uivantes. O Morro dos Ventos Uivantes foi um dos primeiros livros que eu fiz vídeo aqui no canal, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês, vou deixar o card aqui também para quem quiser estar acompanhando um pouquinho do vídeo do que eu falei sobre o Morro dos Ventos Uivantes, tá? Eu, particularmente, muita gente faz isso, né, que é comparar as irmãs. Eu, particularmente, não gosto muito porque são pessoas diferentes, são livros diferentes, são histórias diferentes, mas por conta delas serem irmãs, mesma época e tudo mais, a gente acaba fazendo essa comparação. É unânime que muitas pessoas fazem e tal, e qual é o melhor, enfim. Eu gostei muito do Morro dos Ventos Uivantes quando eu li, pra mim é um dos livros mais épicos que existem, não existe nada hoje similar que se aproxime do que a Emily criou aqui neste livro, tá? Porém, ele é muito mais bucólico, não são personagens agradáveis, é uma atmosfera caótica aqui. Não dá pra falar que isso aqui é um romance a dois, tá? Não dá pra se falar que isso aqui é um romance a dois, por exemplo, porque, meu Deus, é doentio isso aqui, tá? No vídeo que eu fiz específico pro Morro dos Ventos Uivantes, eu comentei a respeito, tá? Isso aqui é bem caótico, mas é um livro que você começa a ler e não larga. Já quando a gente vai falar agora de Jane Eyre, tá? Essa versão aqui ele é um pouquinho maior, ele é um calhamaço já mais robusto, né? Já quando a gente fala de Jane Eyre, ele tem uma outra pegada, muito, assim, eu digo que muito do que eu li deste livro hoje, eu poderia falar que me lembrou um pouco de Charles Dickens, por exemplo, de Oliver Twist, pelo menos o começo, tá? Este livro aqui, ele foi publicado em 1847. Só que tem um porém, tá? Se você reparar, logo aqui no começo do livro, a gente tem uma introdução aqui que foi feita pela Charlotte Brontë, esse pequeno prefácio que ela fez. E se você reparar, ela se intitula como um homem, porque ela foi lançada como um pseudônimo. Naquela época, mulheres, né, lançaram livros, não tinham uma grande relevância, não eram consideradas boas obras, enfim. Então, tanto ela quanto a irmã, inclusive, lançaram com pseudônimos. Então, se você reparar quando for ler o prefácio, vai ter isso e eu achei bem interessante. Inclusive, eu postei isso no Instagram quando eu estava lendo, já faz um tempinho. Bom, falando um pouquinho sobre o livro, hoje ele é muito usado como uma base para a luta feminista. Porque tem uma frase que, principalmente por conta dessa frase, que ela é bem marcante, inclusive ela é o título do capítulo aqui, ó, do livro da literatura. Tem um capítulo onde a gente fala aqui exclusivamente de Jane Eyre, tá? E aí tem este capítulo aqui, gente, não sou um pássaro e nenhuma rede me prende, tá? Então tem esse capítulozinho aqui que ele fala um pouquinho sobre isso. Aí essa frase ficou, então, muito marcante, enfim. A Jane Eyre, ela era uma personagem realmente diferente de outras mulheres representadas na literatura. Ela foi escrita por uma mulher, então ela trazia a perspectiva de uma mulher. Bom, dá para se falar que este livro ele é um livro feminista, ou que ele possa ser usado? Primeiro a gente tem que levar em consideração que ele foi escrito em 1847. O cenário era muito diferente e as questões também eram muito diferentes. Aqui no livro da literatura ele aborda muito essa temática, tá? E, pra ser bem sincera, considerações muitos aspectos. Você pegar uma frase isolada de um livro é uma coisa, você ler o livro é outra. As interpretações elas mudam. Bom, Jane Eyre, na minha concepção aqui, ela foi dividida em 4 etapas. Eu vou comentar um pouquinho. Essas 4 etapas é coisa da minha cabeça, tá? Foi eu que criei, não existe essa subdivisão, fui eu que fiz.
falando um pouquinho sobre essas 4 etapas, depois a gente volta a comentar sobre isso, tá? Tem personagens aqui bem marcantes também que eu quero destacar, que me chamaram muito a atenção. A primeira parte do livro, aqui ela vai começar então, aqui a gente vai acompanhar um pedaço ali da vida da Jane Eyre. A gente vai começar com a infância dela, começar com ela bem novinha e tal, e aí a gente vai descobrir o que aconteceu com ela. Ela é uma órfã, ela é criada pela tia, só que essa tia, ela era casada com o tio da Jane, que era irmão da mãe dela, tá? Então vamos lá, Jane tinha pai e mãe, os dois vieram a falecer. Quando eles faleceram, ela era muito novinha. O tio passou a cuidar dela. O tio tinha um amor enorme por ela. Tanto é que no leito de morte, ele pediu então para a esposa, a tia da Jane, para cuidar da menina, para que a menina fosse criada então pela família e assim seguisse seu caminho. Obviamente, isso não aconteceu da forma desejada, tá? Aqui até é a parte onde eu lembro um pouquinho sobre Oliver Twist. O que acontece é que a tia, ela tinha uma certa inveja da Jane. Eu vejo como uma inveja, tá? Elas não se davam muito bem. A tia, ela sentia que, por exemplo, o tio gostava mais da Jane do que dos próprios filhos. Aqui a Jane, ela convivia com os primos e a relação era péssima. Os primos podiam fazer o que quisessem, culpavam ela de tudo, mesmo sem ela ter tido responsabilidade naquilo que aconteceu, e ela era culpada. A tia trata ela de uma forma muito, muito desprezível. Então a gente vê muito sofrimento ali neste período. E a Jane, ela é uma menina até um pouco impulsiva, ela não é muito de guardar mágoas, de guardar rancor, ela é um pouco mais enérgica. Bom, o tempo passa ali um pouquinho e a tia descobre então uma oportunidade de se livrar da menina, mandar ela para um internato, já que ela demonstrou um certo interesse em querer ir para a escola. Ela é muito esforçada, a Jean. Bom, então ela ter feito essa mudança e ela vai então para esse internato. Você pensa, né? Agora melhorou. É claro, gente, que melhorou. Só que não melhorou. Bom, aqui a gente começa então com o reitor, que é um cara completamente dinheirista, não tinha capacidade nenhuma para estar fazendo o que ele fazia. Então faltava comida, era frio, as roupas não eram quentes o suficiente, enfim. Isso se estendeu ali por um tempo, a Jane sofreu ali muitos maus tratos durante o período desse reitor e tal. Depois ele acabou saindo, a Jane conseguiu fazer amizades e tudo mais. Só que esse internato onde ela foi disciplinou muito ela. Era muito na simplicidade, na humildade, faltavam-se coisas. Ela foi muito doutrinada a ficar quieta, a falar, mais ouvir do que falar. Então ali você percebe a formação de um caráter, e essa parte para mim é a parte mais importante do livro, porque você percebe ali a mudança na personalidade da protagonista, né? Como ela se aprisionou ali de quem ela era, que era mais enérgica, para uma criatura mais controlada, né? Ela aprendeu ali a ter este controle, ela foi obrigada a desenvolver essa habilidade. Ali ela tem uma amiga, ela consegue ter uma amiga. Infelizmente essa amiga veio a falecer. É uma cena extremamente pesada, a menina morre com a Jane abraçada a ela. Enfim, é uma cena bem pesada, bem triste de você ler. E ali eu posso ver que foi a primeira grande perda realmente da Jane, porque até então ela não tinha uma família, ela não tinha pais, a tia e os primos não gostavam dela, ela não tinha ninguém realmente que a amasse, que a visse como alguém que importasse com ela. E essa amiga era a única ali criatura ali, o único ser ali no livro que se importava com ela. Então foi a primeira grande perda física que a Jane teve, que foi essa amiga. Então isso também é um marco bem interessante para o livro. Bom, passam-se os anos, a Jane se dedica muito, ela é super inteligente, ela vai muito bem, ela é muito dedicada, ela se destaca. Aí quando ela já está ali com seus 18 anos, o tempo corre, a gente vai para a terceira parte do livro, que é o que eu denomino, e ali ela já está com 18 anos, ela já faz 2 anos que ela leciona nessa escola, ela de aluna ela passou para professora, só que ela sempre almeja mais. Ela tem aquela coisa dentro dela de conhecer o mundo, de ver o mundo e tudo mais.
Com isso, então, ela resolve, ela toma cria assim, uma ideia ali, ela publica no jornal que ela é preceptora, procurando uma vaga de emprego, e aí ela recebe o retorno de uma casa para ensinar uma menina. Ela então planeja, ela muda-se para essa casa, e essa casa é Thornfield Hall. Ali é onde ela vai então ensinar a pequena Adele, tá? É uma menina, então ela chega naquela casa, ela é recebida e tal, ela é muito bem recebida, inclusive ela acha que a senhora que está ali é a dona da casa e na verdade não é, é a governanta ali. A menina também aceita ela muito bem, ela é muito bem tratada e muito querida. Até que em um momento, então, chega-se o dono da casa, que aí chega-se então o nosso amado Sr. Rochester. Eu não sei se eu amei tanto ele assim não, tá? Mas tudo bem. Chega-se então, montado em seu cavalo branco, não era branco, mas tudo bem. Eles se conhecem e ali é bem interessante, porque ali começa a se desenvolver um relacionamento entre os dois. Elas passam as noites ali sentado de frente à lareira conversando com ele, ele observa muito ela ensinando a pequena Adele. Ela descobre que, na verdade, a Adele não é filha do Sr. Rochester, pode ser, mas ninguém sabe. Ela veio de uma amante dele, foi uma filha de uma amante dele, que não sabe se é realmente filha dele, e ele cuida da menina, então ela vai adquirindo essa afeição por ele. Até que em um momento ela é pedida em casamento e ela aceita, então. Só que você percebe, tem algumas passagens ali no livro que ela se sente bem incomodada com isso. Ela não se sente de igual para ele e isso a incomoda. Ela se sente aprisionada. E então a gente volta para aquela questão onde ela quer romper as barreiras, ela quer romper as coisas que lhe prende. Ela quer buscar essa liberdade. Mas enfim, empurrada ali, ela vai para o casamento e aquele casamento não ocorre, gente. Não ocorre o casamento. Sensacional, né? O casamento não ocorre porque o Sr. Rochester já era casado e a esposa está viva ainda. Pois bem, então nós vamos tentar descobrir então quem é essa esposa. E essa esposa também traz um outro quesito para a história, porque durante o livro, durante até esse momento, ocorrem algumas coisas estranhas na casa. A cama do Sr. Rochester pega fogo, o véu da noiva é rasgado e tal. E a Jane acha então que é a senhora Poole, que é uma empregada da casa. E na verdade não é, gente, é a esposa do Sr. Rochester, a primeira esposa dele. Ela chama Berta e ele casou com ela enlouqueceu. E aí ele trouxe ela para a Inglaterra e trancafiou ela ali no terceiro andar da casa. Inclusive tem um comparativo, gente, até aqui do livro da literatura, onde a gente traz esse reflexo. Na verdade, que ele fala que a Berta, ela é um reflexo da Jane. Tem até esse quadrinho aqui, que ele coloca como representação, né? A Jane ouve vozes, a Berta é considerada louca, Jane aprendeu a reprimir as emoções na infância, lá no orfanato que eu falei, e no início da juventude. Berta manifesta raiva, paixões e emoções turbulentas. Quando criança, Jane reage como um gato louco a ser trancada num quarto por sua tia. Essa é uma parte bem interessante da história. Berta rosna como um animal estranho e selvagem. Jane é aprisionada dentro de casa. Berta é literalmente encarcerada. Então eles colocam como se uma fosse uma representação oposta da outra. Enfim, isso daí não sei se foi intencional da autora ou apenas uma coincidência e uma análise que o pessoal faz da história. Mas seguindo aqui o fluxo. Pois bem, então a Jane ela fica extremamente decepcionada porque descobre então, que ela estava se relacionando com um homem casado ainda. Ela se sente muito chateada e aí a gente vai então para a próxima etapa da história. Ela sai de casa, ela não leva nada, ela simplesmente sai de casa, ela larga tudo, gente, ela não pega dinheiro, gente, ela sai de casa sem dinheiro e vai embora. Ela gasta o pouco que ela tem ali no transporte para fugir e boa. Aí ela vive um período ali praticamente como mendiga, ali são alguns dias apenas que ela vive como mendiga, porque realmente ela não tem o que comer. E é claro, as pessoas
não são solícitas a ela. E ali ela vive, então, esse período, até que ela chega em uma casa, ela vê um cenário ali, até pitoresco esse cenário, uma senhora e duas meninas e tal, e ela decide, então, pedir ajuda para essa família. Ela acaba sendo negada, até que chega-se o terceiro membro, um rapaz, e lhe concede, então, abrigo e comida e tudo mais. Ali, então, eles passam a conviver, tem um relacionamento muito bom com as irmãs, porém, a gente descobre que são irmãs, tá? As duas meninas e o rapaz são irmãos. Ela tem um relacionamento muito bom com as meninas, porém com o irmão ela sente um distanciamento ainda. Ele oferece então um emprego para ela numa escola, ela vai ensinar, tá se montando ali uma escola para algumas crianças, e ela começa a lecionar ali naquela escola e tudo mais, e ela começa ali a construir o seu cantinho. Eis que ela surge ali uma reviravolta e ela descobre, gente, que ela herda uma grande fortuna de um tio dela. E digo mais, a parte mais inusitada, né? A fada madrinha da coincidência. Esses três irmãos são primos dela. É uma coincidência generalizada, gente. Então ela recebe essa grande quantia, ela resolve dividir ali entre os quatro e cada um vive-se muito bem com muito dinheiro. Pois bem, mas esse primo, que agora virou primo, né, é um dos personagens pra mim que mais me revoltou. Porque ali é onde você realmente vê que a Jane conquistou sua liberdade. Ela não dependia de ninguém, ela tinha sua independência financeira, ela tinha decorado uma casa, ela tinha feito tudo, ela tinha a vida que ela queria. Ela rompeu ali muitas das barreiras. Então, só que ela ainda se sentia triste pelo Sr. Rochester, ela pensava muito nele. Mas este primo, o Sr. St. John, né, ele é um rapaz que ele queria ser missionário e ele quer que a Jane o acompanhe e case-se com ele. Mas ele é um rapaz extremamente perturbado, tá? Realmente, eu não gostei desse personagem. Que personagem horrível. Gente, ele queria realmente explorar a Jane para cumprir os propósitos dele. Ele era louco. E a Jane, então, recusa. Tem um atrito ali entre os dois. Ela falou que ela iria como missionária, mas ela não iria se casar com ele. E tem esse atrito, então, entre os dois. E esse personagem, pra mim, foi o personagem que eu falei, se ela aceitar, gente, pelo amor de Deus, não aceita. Pelo amor de Deus, não aceita. Esse personagem não vale isso. Ele é muito, muito estúpido. Ele é manipulador com ela. É muito triste de ver a forma como ele tenta manipular ela. Por sorte, ela consegue desviar disso. E a gente tem um final um pouco melhor. E o final é meio surpreendente, porque então ela volta para procurar o Sr. Rochester. Ela descobre que teve um incêndio em Thornfield. A Berta então morreu, ela se jogou ali do alto do terceiro andar, ela faleceu. O Sr. Rochester, então ele se muda para uma outra casa num local isolado. Ele perdeu uma mão, perdeu a visão, tá com queimaduras, ele está bem dependente. Então a Jane chega e ali eles resolvem se casar. É inédito, porque quando ela consegue a independência dela, ela resolve então se casar. E ali é o ponto que muita gente fala, né? Ela só se casa com ele quando ele se torna dependente dela, né? Onde ela é que iria, então, suprir as necessidades. A parte final ali que é descrita, então, é até bem obsessiva, tá? É onde ela se sente ali como um dever de vida cumprir ali aquela função. Então, é o que o pessoal fala que vida contraditória, porque ela não queria que nada aprendesse e ela acaba se casando com uma pessoa que é totalmente dependente dela. Enfim, esse final aqui realmente foi um final bem diferente do previsto, né? Mas ele é um livro, embora um livro excelente, que eu gostei muito, ele tem uma história maravilhosa. Quando a gente fala de Morro dos Ventos Uivantes, a gente compara, ele é muito mais único do que Jane Eyre, por exemplo. A Jane, ela tem uma protagonista muito forte, ela aborda questões muito importantes, questões hoje que as pessoas falam como feminismo, mas eu ainda considero como uma obra um pouquinho superior o Morro dos Ventos Uivantes, muito embora são livros completamente distintos, tá, gente? Não tentem associar uma coisa como outra. Mas são dois livros que valem a pena a gente ler,
São duas histórias bem impactantes, duas histórias que moldaram muito uma sociedade. Aqui traz reflexões bem importantes. Jane Eyre é sensacional, embora ele seja um calhamaço, é uma história bem fluida. Eu gostei muito. Eu tenho essa edição aqui, que é maravilhosa, que é da Príncipes. A Príncipes, ela consegue fornecer livros por um preço um pouquinho mais barato, e que já vão direto aos textos. Eu gosto da como a tradução é feita e tudo mais. Então, recomendo, gostei bastante dessa edição minha aqui. As folhas são amareladas, ó, que facilita a leitura. Tem um espaçamento bom. Aqui também é pintadinha, aqui a borda aqui é toda pintadinha, achei muito fofo isso. Tem o fitilho, adoro a parte do fitilho, tá? Bom, falei bastante, dei spoiler demais, mas é isso. Esse livro ele merece, ele é um livro bem aprofundado aqui. A gente vê toda essa evolução da Jane. E eu espero que vocês tenham gostado. Quem já leu, comenta aqui embaixo, falem o que achou, tá? Compartilhem, curtem, ajude a gente aqui a crescer como canal. E leiam Jane Eyre, tenho certeza que vocês vão gostar, vai ter muita passagem aqui bem interessante. Ele é um livro, não vou dizer que ele é único, mas ele é um livro que tem muito sua relevância e a sua importância na literatura, tá bom? Gente, muito obrigada até aqui e até o próximo!